muito bom. A gente tem bastante coisa para falar hoje, bastante coisa mesmo, porque assim, nas primeiras aulas a gente falou muito das raízes, né? Das raízes para a gente começar a entender e desmistificar a nossa visão da vida, tá? Então, primeiro a gente entende que tudo depende de tudo, que muitas coisas que a gente pensa não são a realidade, tá? Depois a gente começa a descobrir onde estão os sintomas, os desconfortos, as coisas na nossa vida, para identificar as raízes. Então, as 2 primeiras aulas foi um conteúdo mais denso, mais de raiz, que nem eu digo, né? Um tanto de coisas assim que a gente estudou. E mesmo assim, eu percebi que vocês conseguiram se identificar, conseguiram entender o conteúdo, tá? Tem muitas coisas, eu estou aqui fazendo um resumo. E por vezes a nossa mente não vai entender tudo, mas o nosso consciente, o nosso inconsciente, ele trabalha, tá? Ele trabalha por trás dos panos lá. A gente realmente não precisa entender tudo, tá? Se entreguem para essa aula. Só a gente pode escolher fazer algo bonito com a nossa vida. E a gente escolhe fazer isso através do conhecimento. Porque quando a gente começa a trilhar um caminho sem conhecimento, sem verdade, sem saber, por vezes a gente cria mais problemas para nós. A gente constrói a nossa vida com base no nosso banco de dados. Hoje nós vamos falar mais disso. Hoje a gente vai falar da origem do sofrimento, que é algo que se apresenta muito na adolescência. Nas nossas revoltas, nos nossos problemas, nas coisas que a gente aumenta, nas coisas que a gente não entende, nos nossos pais, em nós mesmos. A gente acha que o mundo está contra nós. Eu vou falar também a respeito de algumas coisas de um livro, tá? O Quinto Compromisso, que é um livro muito bonito. Até vou pedir para o pessoal da equipe me alcançar o livro, que eu deixei ali, que a gente estava conversando, por favor. Que depois eu vou falar, porque eu acho que são coisas muito importantes para a gente amadurecer, grata, amadurecer a nossa visão de adolescente para adulto, porque nós estamos, sim, vivendo muito ainda na nossa adolescência. Então, é preciso entender que a gente reage, sim, na criança, mas nós temos ainda as nossas memórias que vêm da nossa adolescência e hoje a gente vai fazer uma caminhada para curar isso, para vocês entenderem isso, tá? Então, a gente vai falar de adolescência e transição para a vida adulta. Esse nosso amadurecimento, assim, que não é tão fácil, né? A minha história mesmo de adolescência, eu vou contar um pouco para vocês. Não foi fácil, muitas coisas poderiam ter sido mais fáceis. Mas tudo bem, né? Eu dei o meu melhor, as pessoas que estavam ao meu redor também deram o seu melhor. E as raízes mesmo, vocês lembram que até 95% do que a gente é, do que a gente vive, do que está no nosso banco de dados é até os 7 anos. Hoje a gente vai falar dos 7 anos para frente, de como isso se apresenta na vida, tá? Então, o que a gente vai conversar? Origem do sofrimento, como isso funciona dentro da nossa mente, como que é esse nosso banco de dados, como que isso se apresenta, os níveis de sofrimento que existem, porque para a gente sair do sofrimento a gente precisa conhecer o que é, precisa conhecer como é que está se apresentando na nossa vida. Normalmente a gente precisa conhecer as ilusões para ter um parâmetro de entender o que é real. Por isso que a gente traz o conhecimento, por isso que a gente traz os problemas que a gente vive, as situações, tá? Para depois entender a cura. A gente precisa se situar, tá bom? Situar o que está acontecendo na vida de cada um aí. E nós vamos falar também de uma pergunta que eu recebi muito por e-mail, e em muitas situações. Vida é relacionamento, né, gente? A gente precisa entender quais são os pilares das relações saudáveis. A gente vai falar hoje a respeito disso também, porque a gente começa a ter essa percepção mais de relacionamento com pessoas fora da família na adolescência. Por vezes nós vamos muito mais para o mundo do que para nossa família, porque a gente se revolta, tudo é espelho para nós somos espelhos para todo mundo, e por vezes espelhos revoltados, né? Então, a gente quer muito ir para fora, encontrar nossas tribos, encontrar as pessoas que a gente se identifica, né? A gente quer conviver com pessoas da nossa idade. Então, é uma fase muito interessante, que por vezes a gente não gosta de lembrar, mas é muito importante. Então, a gente vai começar a pensar desde o início dessa aula, tá? Onde nós vamos falar de assuntos fortes. Vocês vão começar a pensar nessa frase. A que tu está condicionando a tua vida? A que tu condiciona a tua vida hoje? A quais condições a gente vive? Como é que a gente está construindo a nossa realidade? Né? Comecem a pensar a respeito disso, eu vou explicar mais a respeito dessa frase também, tá? E a gente começando com o conteúdo, eu quero trazer muitas coisas da minha história para vocês hoje. E a primeira coisa que eu quero falar é a respeito da inadequação. Quem aqui já se sentiu inadequada, inadequado?
de ser o que se é, de ocupar um lugar, de ganhar uma promoção no trabalho, de praticar um esporte, de vestir uma roupa. Quem aqui já se sentiu inadequado, né? Porque lembrem assim que os padrões, as coisas que acontecem, que a gente vê do externo, eles só vão existir, os condicionamentos só vão existir se a gente concordar com eles. Vocês já estão entendendo isso? E os depoimentos que eu tenho recebido já são com essa virada de chave, porque eu recebi muitas histórias hoje, muitas histórias tristes de vida, sim, histórias lindas, mas com um cunho ainda de tristeza. Mas no final as pessoas me dizendo assim: mas a partir de agora eu sei que isso não é meu, isso está comigo, eu fico com o que é meu, e eu reconheço a mulher que vive em mim, eu reconheço o homem que vive em mim. E a partir de hoje eu vou fazer algo bonito com essa história. Pessoas tomando atitudes nas suas relações, mandando mensagem para ex-marido, para ex-namorado, para pai, para mãe, para pais adotivos. Eu recebi assim depoimentos muito emocionantes para mim hoje, de saber que esse conteúdo está fazendo sentido para as pessoas, que vocês estão aceitando esse desafio, se comprometendo, que vocês estão conseguindo começar algo e participar, e vamos até o final dessa jornada juntos, juntas, tá? Isso é, primeiramente, por cada um consigo. Eu fico com o que é meu e o que é meu. O conhecimento também. Não que a gente se aproprie do conhecimento. Conhecimento é uma coisa superior, é uma coisa verdadeira, que não é de ninguém. Mas a gente pode entender que o que é nosso é o aprendizado. Tá? E esse compromisso eu estou sentindo que vocês estão fazendo. Porque nas lives, antes, tudo, quando eu explicava os conteúdos e tal, eu via ainda as pessoas numa posição de vitimismo. Mas aqui na jornada, inclusive as mesmas pessoas, gente, tudo bem, eu também já estive muito nesse lugar de vítima, tenho que me cuidar para não estar. Mas aqui eu estou vendo uma postura diferente. E é a energia desse grupo, é a energia dessa jornada, é a energia desse conteúdo. Como eu digo, que ainda não foi entregue, que está sendo entregue aqui agora para vocês. Se vocês estão aqui é porque vocês merecem, é porque é o momento de vocês. Tem pessoas me mandando mensagem dizendo que não estão conseguindo assistir, nem começar a assistir. Elas estão sentindo que não é o momento delas. Mas nós estamos aqui, a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Se tu tá aí, é porque faz sentido para ti, é porque é o teu tempo. É porque é o momento de virar essa chave, tá? Então, hoje, porque é adequado para ti estar aqui, entende? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente vem com essas inadequações adolescentes, achando que a gente não serve para nada, que nada pode ser do nosso jeito, que a gente tem que ser diferente para poder ocupar os lugares, que a gente tem que ser diferente para poder ser amado. E não é por aí a coisa, gente. Eu passei muitos anos da minha vida com uma necessidade de fazer sempre mais para ser amada. Eu sentia que eu atrapalhava a vida das pessoas. Eu sentia que eu tinha que me doar muito. Eu não me permitia receber. Eu não trabalhava o feminino em mim. Eu tinha vergonha de pedir coisas para os meus pais, porque eu achava que eu já tinha vindo daquele jeito. E aí, mudado a vida de todo mundo. Uma vez a minha tia me disse assim: ah, teu pai só não foi jogar vôlei profissional porque tu nasceu. Ela não falou num cunho de querer me culpar, mas a minha visão infantil e adolescente já tinha aquele buraquinho e eu me identifiquei com aquilo. E eu passei muitos anos depois pensando, cara, meu pai poderia ter ido para a Itália com a minha tia jogar e ficou aqui. Minha mãe poderia ter vivido tanta coisa na vida dela, poderia ter feito uma faculdade, poderia ter feito tantas coisas. Minha avó poderia ter feito tantas coisas, mas cuidou de mim, teve essa coisa. Eu não consegui entender a importância que eu tenho para eles e para minha família toda. E eu me emociono falando isso. Tem algumas tias minhas aqui também assistindo que me cuidaram como filha. E eu pensava assim, bah, dei trabalho para todo mundo. Todo mundo teve que me cuidar. Todo mundo teve que mudar, sabe? Eu não conseguia sentir o outro lado. E quando eu vim embora para Floripa, isso muito na adolescência também, gente. Eu estava na casa das pessoas, eu não achava meu lugar no mundo. E estava muito ligado também por eu achar que eu era a primeira filha. Para quem já assistiu a primeira aula e a segunda, está entendendo que nós temos um lugar na família. E eu sou a segunda na minha família, eu sempre achei que eu era a primeira. Então não tinha como eu encontrar meu lugar no mundo. Isso vinha todas essas memórias, né, de como eu fui gerada. E todas essas memórias também de não estar no meu lugar. Também passei por situações assim de separação dos meus pais, por 2 vezes, quando eu tinha 10 anos, depois quando eu tinha 19 anos, né? E eu também me sentia culpada por isso. Brigas e coisas que aconteciam em casa, coisas normais de casal, eu achava que a culpa era minha. Eu ficava olhando, assim, eu lembro de eu olhando da porta do meu quarto e pensando, cara, se eu não tivesse nascido, nada disso teria acontecido.
porque eles não estariam casados. Eu não conseguia ver que eles decidiram casar, que eles tinham escolha, que é o destino deles. Tudo eu achava que eu era o umbigo do mundo nesse sentido negativo também, entendem? Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá? Tô contando aqui para vocês se identificarem, para depois a gente começar o conteúdo mesmo, tá? Teve uma vez também que eu tinha o sonho de fazer teatro. E eu fiz um teatro, eu fui uma das protagonistas do teatro lá em Jaguari. E aí eu tava lá no palco, num salãozão enorme, tipo um ginásio cheio de gente, e eu esqueci uma fala. E eu já tinha aquela memória de inadequação, e de medo, e de insegurança, e de não sei o quê. Quando eu esqueci aquela frase, eu olhei para aquele povo todo me olhando, e eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que esse papel não foi de outra pessoa, meu Deus? Parece que tudo que eu tinha feito de bom foi por água abaixo, sabe? E eu tinha muito esse foco no negativo, principalmente na adolescência. A gente tem uma tendência, tem que lidar com os hormônios, tem que lidar com carga, tem que lidar com espelhos, tem que lidar com coisas de adulto, ainda tendo amadurecimento, muitas vezes, de criança. A gente quer ser grande, mas a gente ainda é pequeno, entende? No sentido, assim, maduro das emoções. Né? E dependendo do que a gente vive dentro da nossa casa, isso fica mais evidente ainda. Mas sigo dizendo, é a família perfeita para nós. Nós viemos na nossa família como instrumento. Nossos pais são instrumentos, são os pais perfeitos. Nós somos os filhos perfeitos para os nossos pais. Não interessa se tu conheceu teu pai, se tu não conheceu tua mãe, se não interessa, gente. A nossa história ela é perfeita e nós precisamos entender isso para que a gente não fique preso no que a gente não teve, no negativo, nessa visão adolescente das coisas, tá? Então, eu já comecei a fazer mais contato também com essas coisas de incapacidade. Eu já me sentia diferente. Eu já tinha 1,80 m com aproximadamente 14 anos. Eu era maior que todos os meninos da minha turma. Eu parecia um avatar, gente, um bonecão do posto, sabe? E onde eu me encontrei foi nos esportes, porque aí eu era bom em alguma coisa. Por mais que eu tenha começado bem tarde a jogar, eu, por exemplo, comecei em Jaguari, mas quando eu cheguei em Cruz Alta, que daí eu comecei a treinar com as mirins, com todas as categorias que tinha, eu já nem era mais mirim, mas eu treinava com todas elas para que eu pudesse melhorar mais rápido. E, cara, as pessoas 3, 4 anos mais novas que eu riam de mim. O meu treinador ia lá em casa, buzinava na bis dele, com um saco de bola nas costas, vamos pro treino. Tu vai conseguir, tu é boa nisso, tu precisa treinar mais. Só que eu não queria fazer o que eu não sabia fazer. Naquele momento, eu não queria me expor. Eu não me sentia boa como elas. Elas já estavam treinando há anos. Né? E eu treinava, mas lá em Cruz Alta a gente tinha treinos mais técnicos, mais táticos, tinha outras, a gente aprendia outras coisas também. E eu lembro do quanto eu me sentia inadequada, incapaz, horrível, meu Deus, e eu chorava para ir para o treino. O meu treinador chegava lá, eu chorava. E eu dizia para ele que eu não ia, que dessa vez eu não ia, e que ele podia ir sem mim. E a minha mãe me empurrava e fazia eu trocar de roupa, e vai, demonstra tua vulnerabilidade, tu vai melhorar. E depois passou um tempo, gente. Aí todas aquelas que riam de mim eram reserva. Eu consegui, assim, vencer, sabe, isso. Mas por muito tempo, principalmente na minha adolescência, eu não queria me expor, porque eu já tinha essas memórias. Eu não queria aprender algo novo. Porque imagina eu errar, que horror eu errar. Que horror eu ser inadequada. Que horror, sabe? Tá fazendo sentido para vocês, tá? Eu não conseguia achar calça do meu tamanho, porque as calças que serviam no quadril ficava isso aqui a perna para fora, as calças que ficavam compridas sobrava isso aqui na cintura, entende? E aí às vezes as pessoas queriam que eu usasse saia, minha avó me dava saia curta para eu usar e eu me achava horrível. E eu tinha uma memória de que não era bom ser mulher, de que não era bom ser menina, eu queria fazer coisas de menino, eu queria ter amigos meninos. Eu queria, porque eu sei que meus pais, de alguma forma, eles imaginaram, não sei se inconscientemente ou chegaram a conversar a respeito disso, que eles que gostariam, assim, que fosse um menino, né? A minha mãe disse que não, mas querendo ou não, inconscientemente, se meu pai alguma vez falou, não é por mal, entende? E minha mãe, de repente, também ficou com essa memória. Então, eu vim com essa memória de que eu queria ser um menino, né? E até porque hoje eu sei que o feto que estava comigo lá nessa gestação gemelar era um menino. Por honra a esse irmão que não veio,
eu também queria, eu sou o menino ou sou a menina? Né? Com qual hemisfério do meu cérebro eu estou pensando? Porque nós éramos gêmeos. Lembram que eu falei que cada um pensa com um hemisfério, tem uma facilidade, tem... Então, muitas coisas fazem sentido. Eu estou contando aqui para vocês, hoje com muito amor e carinho, coisas que há pouco tempo atrás eu contaria chorando, tá? Porque eu estou ressignificando meu olhar para isso. A minha história não mudou, tá? Nisso, eu comecei a me colocar em situações e em relações que me faziam mal na adolescência. Conheci pessoas legais, mas conheci pessoas que não eram legais. Eu queria tanto não ter uma relação com pessoas parecidas com o meu pai, porque eu não conseguia ver nada bom nele naquele momento, na minha imaturidade. Eu não permitia, assim, que, meu Deus, se a pessoa bebesse um copo de bebida alcoólica, eu nunca mais queria nada com aquela pessoa. Tamanho era o extremo do meu trauma, assim, das coisas que eu criei. Hoje, como eu estou falando para vocês e eu estou querendo ensinar que nós não culpemos as pessoas, eu não culpo meus pais por isso. Eles têm a história deles. Mas eu fiz toda uma interpretação do mundo, vocês estão entendendo? Que não foi a meu favor. E que ficou marcada e que eu ficava na defensiva não querendo viver, me colocava nos relacionamentos iguais, ficava até que um dia um ex-namorado meu falou: "Gé, eu não sou teu pai, chega disso, eu tô cansado. Eu sou eu, veja o que eu sou." Porque tamanha a projeção que eu tinha criado, entendem? Que eu não conseguia ver a pessoa, só conseguia ver a imagem. Quando eu não consigo ver o ser humano que está na minha frente, eu só vejo a imagem dele. Eu me relaciono com algo que não existe. Quando eu crio uma imagem, por que a evolução é uma viagem para dentro? Porque nós já somos, nós precisamos desconstruir os muros, as imagens, para ver o que a gente é. E nós vamos falar isso nos pilares das relações, hoje, tá? Também aconteceu desordem sistêmica, porque quando meu pai saiu de casa, inconscientemente eu me coloquei no lugar dele. Eu tinha ciúmes da minha mãe, eu não queria que a minha mãe arrumasse namorado quando eu tinha 10 anos. Eu me coloquei como se eu tivesse casada com ela. E isso acontece, gente. Quando um lugar fica vazio num lar, os filhos ocupam esse lugar. E essa desordem sistêmica, ela traz muitas compensações. Porque quando as coisas não estão no lugar, a gente já está aprendendo dentro da visão sistêmica que não prospera. Então, eu estou contando várias coisas que aconteceram para que você se identifique, tá? Relações que não eram legais. Por vezes, eu sentia inveja das pessoas que tinham o pai e a mãe em casa. E eu sabia que eu não podia sentir, que aquilo não era legal, mas eu sentia. E aí eu me culpava mais, eu me sentia pior. Daí eu tinha aquelas coisas de botar uma música triste, deitar na cama, e, meu Deus, em que mundo eu tô? Eu não sou daqui, eu não devia ter nascido. E, gente, muitas vezes como adulta eu fiz isso também, porque eu não tinha curado minhas memórias de adolescência, tá? Me senti errada para tudo, gente, até para o que eu fazia bem. Na escolha da minha profissão, eu lembro das pessoas dizendo assim: tu vai ser professora de educação física, tu vai morrer de fome, menina, não faça isso com a tua vida, não sei o que, não sei o que. E a minha mãe dizia assim: vai fazer o que tu ama fazer. Minha mãe matou no peito e ainda disse assim: se precisar, eu sustento ela a vida inteira. Minha mãe bem mulherada fortidão. Ela falou: não, tu vai fazer o que tu ama. Não interessa, tu vai dar certo no que tu ama. Tu vai conseguir viver com o que tu ama. Não interessa, entendeu? E eu fui meio que contra tudo e contra todos, assim, e decidi fazer o que eu queria fazer. E ainda bem, minha gente, ainda bem. Nesse ponto eu posso falar que eu fiz muito bem. Porque depois até fiz vestibular para odonto, fiquei por isso aqui de passar, e hoje eu penso, ainda bem que eu não passei, porque talvez eu teria mudado de curso para querer honrar até sonhos de pessoas que vieram antes. Às vezes as pessoas querem que os filhos realizem os sonhos que elas não realizaram. Só que aí a gente não permite que a pessoa viva a sua caminhada, né? Então essa foi uma escolha boa que eu fiz, que eu consegui construir, assim, né, dentro daquela frase ali que a gente conversou no início, de como eu condiciono a minha vida. Essa foi uma das coisas que eu consegui condicionar pelo meu coração. Foi uma coisa muito boa, né? Logo que eu fiz essa transição também de adolescente para adulta, eu tinha algumas imagens a respeito das identidades que eu ocupava. Por exemplo, essa identidade profissional, eu tinha uma imagem de que eu tinha que trabalhar 12 horas por dia, de que se eu não ficasse mega cansada no fim do dia, eu não era uma boa profissional. Eu tinha umas visões muito imaturas disso. Que isso tudo na consultoria a gente faz um caminho de desconstrução, tá, gente? Aqui não vai ser possível falar das identidades, porque não dá tempo. Eu acredito que amanhã, quando a gente falar da fase adulta, eu vou poder falar um pouco mais das identidades, tá?
Mas o interessante para vocês entenderem aqui e agora é que todos esses bloqueios de emoções, todas essas necessidades de aprovação, elas vêm muito da adolescência, elas ficam mais visíveis na adolescência. E o que a gente precisa lembrar? 98% dos nossos problemas não existem. Por que eles não existem? Vocês vão descobrir hoje, por causa da origem do sofrimento. Fiquem comigo, temos sorteio hoje, amanhã todos os sorteados, as sorteadas vai ser divulgado na aula. Fiquem aqui comigo nesse momento, tá? Vai ter exercício sistêmico, vai ter desafio, vai ter tudo, tá? Mais para o final da aula. Vamos lá. Vocês sabem, né, que amanhã a gente tem aulas 19 e 19. Vocês sabem todas as melhorias que vocês podem receber estando aqui comigo em todas as aulas, principalmente ao vivo. Estejam comigo, tá? Nesse momento, sigam compartilhando esse link, marquem nos stories, tragam pessoas. Vocês têm feito assim um trabalho lindo nesse sentido, porque tem muitas pessoas tendo acesso a esse conteúdo. Muitas pessoas que não me conheciam estão chegando, me mandando mensagem, chegaram ontem, né? Pessoas pais de amigas minhas, maridos de pessoas aqui que estão acompanhando, tem muitos homens acompanhando, e isso é muito legal, porque esse conhecimento ele é para todos. Né? Eu brinco assim que eu tenho essa linguagem mulherada e tal, mas é porque dentro da consultoria, a consultoria mesmo, um dos meus produtos, digamos assim, dos meus trabalhos, ele é só para mulheres. Então eu acabei desenvolvendo essa linguagem, mas os homens são bem-vindos também, tá bom? E é importante também eu falar para todos vocês que estão me perguntando a respeito de constelação, de atendimentos, de cursos, que nós temos novidades por aí. Amanhã vai ser aberta uma grande oportunidade, tá? De uma forma que ainda não foi aberta essa oportunidade, com um custo-benefício muito bom e com muito conteúdo, com muitos bônus, com muitas coisas. Então, respirem, segurem aí, que a gente vai conversar mais a respeito disso amanhã. Tem muitas pessoas querendo já saber, por isso que eu estou trazendo aqui hoje, tá? Outra coisa que é importante vocês saberem é que essas aulas vão ficar disponíveis até segunda-feira à noite. Então, assistam, reassistam, façam esse movimento até segunda-feira à noite, tá? Porque amanhã eu vou abrir essa nova oportunidade para quem quer continuar estudando comigo, tá? E eu tô dando muita atenção para as redes sociais, para tudo mais, eu vou seguir dando atenção na medida do possível, mas eu tô num intervalo entre as turmas nesse momento, né? Tô conseguindo fazer toda essa dedicação, toda essa jornada. Mas a gente precisa dar uma atenção para os cursos e para todas as coisas, para o conhecimento, para as aulas, e como vão ter várias aulas bônus, várias coisas, eu vou dar uma atenção para isso, né? Para essas pessoas que continuarem também. Então, façam isso até segunda, tá? Porque depois essas aulas não vão mais estar disponíveis. É importante que vocês compartilhem, disseminem tudo isso e reassistam até segunda à noite, tá? Compartilhem, gente, sigam compartilhando esse link. Eu dou um tempinho para vocês compartilharem, para vocês não perderem o conteúdo. Compartilhem no story, compartilhem o link, compartilhem tudo. Tragam pessoas. E é interessante que às vezes as primeiras pessoas que a gente pensa em compartilhar é o campo mesmo do grupo que traz. São pessoas que estão precisando, que vão se identificar, sabe? E é bem importante. Se tu tá pensando em alguém aí, manda para essa pessoa, que depois nem que ela assista a gravação. Vamos lá. Vocês sabem que esse conteúdo que a gente recebeu até hoje aqui, já dá para fazer muita coisa com ele, né, gente? Nós já aprendemos muitas coisas. E por vezes a gente pensa assim, mas eu quero que a minha pergunta seja respondida, mas eu quero que a minha história seja vista. Eu entendo isso. Nós precisamos ser vistos, nós temos essa necessidade. Ainda mais quando temos os nossos buraquinhos com os nossos pais. Mas percebam que é legal que vocês desenvolvam essa autonomia por dentro do conhecimento. Que vocês peguem esse conhecimento e comecem a alinhar com as dores de vocês, a se dar conta das coisas e entender que muitas das perguntas são respondidas no conteúdo, são respondidas na aula. Mas às vezes eu quero ter certeza, a nossa mente precisa. Porque eu podia chegar aqui para vocês e dizer assim, gente, tudo tem uma raiz, tudo é transgeracional, é sistêmico, precisa ser olhado numa constelação, precisa ser visto, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Aqui e agora vocês podem dizer para vocês, eu estou seguro, isso é uma memória, o passado já se foi, eu escolho estar presente, eu escolho a vida. Isso é o principal. Mas a nossa mente, ela precisa de provas.
ela precisa do ver para crer. Às vezes a gente se auto-sabota pela mente, a gente vai falar muito desses mecanismos hoje, tá? Lembrem sempre que a solução está no simples e no básico, sendo bem feito, com constância na nossa vida. Não interessa o tamanho do problema que tu está enxergando agora aí. A solução é simples, porque o problema é simples. 98% dos nossos problemas são criados. A gente tem uma dificuldade de ver as coisas como são. E segue te perguntando, a que tu tá condicionando a tua vida? A que tu condiciona a tua vida? Segue te perguntando, tá bom? Vamos começar o nosso conteúdo mais topzera agora. Vamos lá. Tomar mais uma aguinha aqui. Sigam compartilhando, minha gente. Tragam o povo para nossa aula. Mas algumas pessoas falaram que não iam poder assistir ao vivo. Mas, enfim, vocês sabem que a gravação está disponível até segunda-feira à noite, tá bom? Vamos começar a falar da origem do sofrimento. Comecem a trazer as memórias mais tristes que vocês têm da adolescência de vocês. Comecem a pensar os amores não correspondidos, os amores que foram correspondidos, mas teve uma situação assim, assim, assim. Comecem a entender essas pessoas todas como espelhos. Comecem a entender os bullying que a gente sofreu. Comece a carregar o campo dessa aula, a carregar assim o campo desse nosso grupo, para que o conhecimento possa vir alinhado com essas coisas aí que cada um está precisando, tá? Então a gente vai falar da origem do sofrimento, tá? É importante vocês respirarem e me acompanharem, tá? Prestem atenção agora, não pensem nas perguntas ainda. Prestem atenção e fiquem com o que é nesse momento para que vocês entendam, porque esse conteúdo, uma tiradinha de atenção, às vezes a gente perde o fio da meada, tá? Vamos lá. Como é que é a origem do sofrimento? Vou explicar como é que funciona o nosso banco de dados. A gente recebe toda essa entrada de informações, a gente processa todos esses dados através dos nossos sentidos, tá? Então, a vida, ela é um volume de dados que a gente recebe pelos sentidos. Não só os 5 sentidos, tem pessoas que já têm desenvolvimento de mais sentidos, tá? Mas eu vou falar aqui dos 5 sentidos, enfim. Mas tem pessoas que acessam outros tipos de informações também. Tudo isso vem até nós. Vocês lembram daquilo que eu falei na primeira aula a respeito da visão com os olhos físicos? Que a gente vê só 10%, só do vermelho até o violeta, ultravioleta a gente não vê, infravermelho a gente não vê. Então, perceba, já a nossa visão, no sentido físico da coisa, a gente vê 10%. Da realidade, tá? Todos os outros 90% a gente está recebendo. A gente está ouvindo, a gente está sentindo, tá? A gente está sentindo o gosto, a gente está sentindo o cheiro, recebendo informações da vida o tempo inteiro, tá? Prestar atenção, que músicas a gente ouve, o que a gente vê. Nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que não é. Se eu estou vendo um filme de guerra, eu estou na guerra. Se eu estou assistindo algo que é muito doido, assim, eu entro naquela energia daquela doideira, porque a gente fica nervoso. Tudo aquilo a gente está recebendo. A gente está recebendo e filtrando. A gente está encarando como realidade, tá? Uma música que eu estou ouvindo, por que às vezes a gente se identifica com música de sofrência? Que nem eu falei na minha adolescência que eu deitava e ouvia aquelas músicas e chorava. Porque a gente quer ouvir algo em ressonância com a gente, só que aquilo ali alimenta mais a situação. Tudo que a gente recebe pelos nossos sentidos é alimentação para nós, não é só o alimento que a gente ingere, a comida, tá bom? A gente vê todas essas coisas assim que a gente recebe, a gente faz uma realidade projetada. A gente interpreta, a gente significa pelo nosso modelo de mundo, tá? A gente cria ilusões o tempo inteiro, ilusão da realidade. Dificilmente a gente experimenta aquilo que é, tá? Só quando a gente tem um despertar profundo. E quem ainda não assistiu a aula da série Simplificando aqui no YouTube, assista. Tem uma aula que eu falo a respeito disso, qualidade de presença, limpeza dos sentidos. Gente, isso é essencial para a nossa vida. Por que a gente não vê o tempo passar? Porque a gente não está no presente. E a vida acontece aqui e agora. Nós temos capacidade e condição de agir na nossa vida aqui e agora. Nós não vamos mudar o passado. Nós não vamos saber o que vai acontecer no minuto seguinte. Mas aqui e agora, sim, a gente pode estar presente e com os nossos sentidos aflorados para receber essa vida, tá? Vamos lá. Os nossos 5 sentidos estão lá, olhando para fora, recebendo as informações, né? Vocês já sabem que 95% é inconsciente, estamos recebendo.
tá? Primeiro trabalho que a gente precisa fazer em relação aos sentidos é a limpeza desses 5 sentidos, que não vai dar tempo de falar aqui. Assistam a aula do Simplificando depois. É uma aula curta e massa de ver, tá? Quando chega toda essa informação para nós, nós temos 3 filtros. Esses 3 filtros dentro da nossa mente é a omissão, a distorção e a generalização. Então, fiquem comigo. A gente omite, distorce e generaliza, de acordo com o nosso banco de dados, tá? Nosso banco de dados, já vou falar direitinho o que é o banco de dados. É o nosso referencial de mundo. É sempre uma construção, tá? A gente precisa purificar esses filtros e ter conhecimento, ter especificidade do que a gente está precisando para ter mais clareza do que é real. E pensem nós na adolescência fazendo isso, gente. A gente está o tempo inteiro criando história para nós mesmos. Histórias que a gente se conta até hoje, que às vezes nem são reais, como aquela que eu contei na aula 1, que eu cheguei no terapeuta e fiz um auê, e aquilo ali nem tinha existido, tá? Histórias que eu contava para mim. Seguimos aqui, respirem, sigam comigo. É bastante coisa, vamos lá, vamos alinhar esse conhecimento. A gente precisa começar a se limitar aos fatos. O que aconteceu? Se eu já sei que a pessoa é espelho, eu já sei que o que é dela, o que é meu, eu sei que eu sou um espelho para os meus pais, eu sei que o que eu vejo nos outros, eu tenho em mim, coisas boas, coisas ruins, coisas que eu admiro, também tem em mim. A gente precisa virar essa chave e trazer a responsabilidade para nós. E eu vejo que as pessoas que estão aqui já estão fazendo isso, de forma muito bonita, por todas as mensagens que eu estou recebendo. Eu não recebi nenhuma mensagem de pessoas se vitimizando. Gente, isso é muito bonito. É sinal que o conteúdo da jornada está fazendo muito sentido para todas nós, para todos nós, tá? Então, percebam, nossa realidade, passando por esses 3 filtros, ele é sempre uma construção. Dificilmente a gente fica com aquilo que é. E o que é o banco de dados? São as histórias, as consciências, individual, familiar, coletiva. Todas essas coisas que a gente vem conversando, tá? A nossa história individual, essas memórias que a gente traz, desde a nossa pré-concepção, a nossa história familiar, tudo que as gerações passadas passaram, toda a história coletiva, a história da humanidade está no nosso banco de dados. Como cada um vê a história da humanidade. Vocês percebem que a nossa realidade não é a realidade? Vocês estão entendendo isso aqui comigo? Fiquem comigo, gente. Respirem, como diz a minha professora Maraísa. Vou até tomar uma água aqui, que a coisa é puxada. Mas é linda também. A causa dos nossos problemas, ela nunca é o que a gente imagina. A partir de hoje, a gente precisa pensar isso. Na realidade, nós não temos problemas. Por quê? Porque se a nossa mente distorce, omite e generaliza, e a gente cria uma história, a gente cria um problema. E mesmo na história mais triste da face da Terra, se o meu olhar estiver alinhado, se eu tiver condição emocional de lidar, aquele problema não existe. Entendem? Então, por exemplo, vou contar uma coisa bem simples para vocês. Vocês vão até dar risada. Esses dias eu estava na praia, e aí chegou um cachorro bem belo, e eu amo cachorro, tá? O cachorro fez xixi dentro da minha bolsa. O pessoal da equipe até estava junto comigo. Aí eu pensei assim, primeira coisa que eu ia pensar era assim, meu Deus, mas quem é que soltou esse cachorro? Mas não sei o quê. Mas olha se tem fundamento esse cachorro aqui. Fez xixi na minha bolsa. Se eu tivesse o impulso de reagir como uma adolescente. Eu respirei e eu pensei assim, cara, a pessoa tá aqui feliz, passeando com o cachorro dela. Se eu tivesse com meus cachorros aqui, eu ia passear também. Que controle esse dono tem com esse cachorro aí, livre, faceiro, passeando? Tu acha que o cara mandou o cachorro fazer xixi na minha bolsa? Eu vou criar um problema com isso? Com essa situação? Eu vou acabar com a tarde dessa pessoa? Para quê? Fazer brigar com o cachorro que foi ali por instinto e fez aquilo? Sentiu o cheiro, sei lá eu do quê? Vocês entendem que eu poderia ter criado um problema? E eu não criei, porque eu tive qualidade de presença e pensei, o que é meu, o que não é, como é que é? Gente, eu não vou me estressar por isso. Olha toda a emoção que ia mexer comigo se eu tivesse brigado com o cara. E por vezes a gente está criando problema na nossa vida o tempo inteiro, tá? Sigam aqui comigo, percebam. A que tu está condicionando a tua vida, tá? 98% dos teus problemas não existem, tá bem? E eu tenho um professor, vários professores, na verdade, que falam
que esses problemas, essas coisas da nossa mente, esses filtros, a gente experimenta isso por falhas na inteligência. E isso vem pela nutrição, isso é muito bioquímico. Então, por vezes, os nossos problemas emocionais, eles falam muito também a respeito dos nossos hábitos alimentares. Isso a gente trata muito na consultoria também. Hábitos de exercício, porque eu sou professora de educação física, eu posso incluir isso. Hábitos alimentares. O que nos nutre pelos 5 sentidos. Como que a gente pode fazer uma rotina na nossa vida para melhorar nossas emoções. Aqui na jornada, a gente está tratando de raízes específicas. Na consultoria, a gente trata sintoma, problema e traz a raiz para a solução. É mais fácil de se identificar, tá? Essa, para algumas pessoas que perguntaram, essa é uma das diferenças da jornada para a consultoria. Eu estou mostrando para vocês tudo que existe aqui que eu tenho conhecimento. E lá nós vamos trazer a solução alinhada para o teu problema, tá? Outra coisa que a gente faz, a gente significa tudo o tempo todo, tá? A gente significar as coisas é um grande disparador emocional. Por quê? Porque se eu entender que o cachorro lá fez xixi na minha bolsa, porque o cara é um responsável e que aquilo foi contra mim, eu signifiquei aquilo. Disparou uma emoção em mim, de conflito. Que emoções eu vou experimentar? Gente, quando a gente entra em conflito com algo ou alguém ou dentro de nós, quem experimenta o conflito é nós. Percebam isso. Não é a pessoa. Se a pessoa estiver de boa com ela mesma, ela vai saber que aquilo não é dela. E qual a necessidade que eu tenho? O que mora em mim? E nós, como adolescentes, a gente faz muito isso. A gente precisa conflitar o tempo inteiro. A gente quer ser visto. A gente quer lutar por causas. A gente quer salvar o mundo. A gente quer aparecer. Muitas vezes não pelo que a gente é, mas porque a gente quer pertencer. Porque às vezes a gente sente que não pertence à nossa família. A gente não vê significado na nossa família. A gente vê significado na família dos outros, nos amigos, na vida. A gente quer ser diferente. Entendem? Quanto eu quero ser diferente dos meus pais? Gente, se eu sou 50% cada um deles. Como eu posso ver qualidades nas coisas que eu vejo como defeito dos meus pais? Como que eu posso conhecer a história dos meus pais para compreender eles, dos meus avós, dos que vieram antes? Como que eu posso ter uma generosidade de olhar para os meus pais e para mim e entender que cada um tem a sua história e que eles estão lidando com as coisas deles, que antes de eu chegar eles tinham vida. Nós, como adolescentes, a gente jamais pensa isso. A gente só quer culpar, a gente só quer conflitar, a gente só acha que tudo é contra nós, tudo é pessoal, entendem? E esses significados, eles vêm para a vida, tá? Porque a nossa vida, ela é a qualidade das emoções que a gente experimenta, tá? É isso, a nossa vida. É relacionamento, é como a gente se relaciona com as coisas, com a gente, com o mundo, com as pessoas, tá? Vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Se lá na adolescência tu significou que sexo é sujo, que uma pessoa só ia querer fazer sexo contigo porque era sujeira, porque era ruim, porque não ia mais no outro dia te olhar na cara, se tu significou isso, tu pode estar vivendo isso no teu relacionamento hoje, inconscientemente, com uma pessoa que te ama, com uma pessoa que seria seguro. Vocês estão entendendo o que mora aí na nossa adolescência? Se tu, lá na tua adolescência, tu marcou uma memória de que ser mãe é só servir, e aqui nós estamos falando das identidades, de mulher, de homem, de mãe, de pai, tá? Se tu identificou que ser uma mulher, que ser uma mulher é ser fraco, é ser fraca, desculpa, que ser um homem é ser fraco, percebam a que tu tá condicionando a tua vida hoje. Se tu condicionou que ser um homem é ser autoritário, perceba o quanto tá negando o feminino em ti. O que precisa ser visto, tá? Se tu significou que ser um bom profissional, uma boa profissional, é sofrer e ir até a exaustão, senão não é trabalho, eu não mereço receber dinheiro, pensamento e linguagem criam realidade. Qual o significado que tu tá dando? O significado que tu dá é a emoção que tu experimenta. Gente, olha quanta coisa maravilhosa a gente está conversando aqui hoje. Seguimos em frente. Guardem as perguntas, vão alinhando esse conhecimento, se identifiquem, tragam os conteúdos da adolescência de vocês. Vamos lá. Vou fazer um link aqui, um progressivo aqui para vocês entenderem melhor. A qualidade da tua vida hoje é a qualidade das emoções que tu experimenta. Vamos fazer um resumão.
A qualidade das tuas emoções, elas são, né? Ela é a qualidade dos significados que tu atribui às coisas. Existe aquilo que é, existe o fato, existe a realidade da vida, tudo que está acontecendo. E existe o significado que eu dou, que nem eu falei para vocês. A gente pode botar várias pessoas aqui numa roda agora, e eu desenho um círculo. Uma pessoa vai dizer que é o sol, uma pessoa vai dizer que é a lua, uma pessoa vai dizer que é uma bola de vôlei, outra vai dizer que é uma bola de futebol, outra vai dizer que é um bambolê. E assim é a vida. Então, existe o fato. Cada um significa do seu jeito. Cada um sente as emoções do seu jeito. E cada um tem a sua qualidade de vida do seu jeito, da forma que significa, tá? Então, vamos indo. Porque, como eu falei nas outras aulas, por que irmãos criados nas mesmas famílias, com a mesma educação, com os mesmos pais, experimentam emoções diferentes? Porque significam diferente, porque tem buraquinhos diferentes, porque tem uma evolução diferente, tá? E é assim, e é assim. E a qualidade dos significados que a gente dá é onde a gente põe o foco. Por que o poder está no nosso olhar? Por que a consultoria sistêmica, o poder do olhar? Um dos trabalhos que eu faço. Porque é como eu expliquei para você no início da aula 1. O nosso foco, se ele está no positivo ou no negativo, determina tudo. Entende? Se eu estou vendo um sol ou se eu estou vendo um buraco no desenho no chão, se eu estou vendo o copo meio cheio, meio vazio, o que tu vê aqui? Tu vê o copo cheio, meio vazio? Tu tá insatisfeito? Tu acha que tem pouca água? Ou tem água suficiente? É o nosso foco para tudo na vida. A gente precisa aprender a focar na solução, tá? É pelo poder do nosso olhar, tá? E é muito interessante porque várias pessoas devem estar se sentindo confusas agora. Às vezes a gente começa a receber conhecimento, começa a se sentir confuso. É por questão de significado isso. Por quê? Porque a confusão mental, ela acontece quando a gente não encontra o referencial dentro do nosso banco de dados. Ó, isso é uma coisa nova. Eu não tenho como significar, porque não está no meu banco de dados. Então percebam como a confusão mental é positiva, porque ela começa a desconstruir, trazer novas referências de mundo para nós. Porque assim, ó, se é tudo aquilo que tu já significou, tu tá vivendo baseado nos significados. E tem coisas que não estão sendo boas para ti. Por que tu não pode dar um significado diferente para isso? Estão entendendo? É o poder do nosso olhar. A gente não encontra respostas dentro, mas aquelas respostas que a gente tem como significado não estão nos fazendo bem. Vamos criar outras respostas. Olha quanta coisa está sendo possível desconstruir nessa jornada dentro de cada um de nós. Em mim está acontecendo um movimento muito intenso. Aquela meditação de ontem foi muito intensa, foi muito forte, foi muito bonita. Tem uma pessoa que está de aniversário, a Maria, que ela me disse: eu revivi ontem todo aquele momento e hoje eu estou de aniversário. E, se eu não me engano, ela falou 67 anos atrás. Eu pude fazer contato com aquilo, como se fosse um renascimento, e hoje ela está de aniversário. Feliz aniversário, inclusive. Uma pessoa que está super disposta aqui a dar like, a compartilhar, a chamar as pessoas para esse movimento. Gratidão, feliz aniversário para todas as pessoas que tiverem de aniversário hoje, nesses dias também. Porque, gente, é uma coisa muito forte, muito bonita a gente poder trazer novos significados para a nossa vida, para a gente lapidar nosso olhar, sabe? A gente permitir dar o braço a torcer e transformar. Não entrar na síndrome da Gabriela. Lembram? Eu nasci assim, eu cresci assim. Vocês viram a publicação? Ótima, ótima analogia, né, daquela publicação que a gente fez. Vamos começar a enxergar assim, ó, que 98% dos problemas não são problemas. Os 2% que são, tá? São uma dádiva também, porque é uma porta que se abre para a solução. Muitas vezes, se eu botasse a mão no fogo e não sentisse a dor, eu ia deixar minha mão queimar. Tem coisas na nossa vida que vêm, tá? Que vêm para a gente sentir e fazer algo com aquilo. Ai, tô sentindo uma dorzinha aqui. Teve dores que eu fiquei sentindo por 15 anos, fingindo que não estava sentindo, que eu tinha que aprender algo com aquela dor. E eu fiz, tá pouquinho a dor. Até que um dia estoura um negócio que te deixa de cama, para tu ver o problema, porque a tua vida tá entendendo que aquele sintoma fraquinho, tu não tá entendendo, tu não tá sentindo. Então, o problema é uma dádiva, tá? Abre a porta de solução. É um fio para a gente começar a entender o que tem nesse novelo,
tá? Para a gente começar a compreender intelectualmente as coisas que a gente precisa ressignificar. Temos mais um parágrafo aqui para estudar. Vamos lá, gente, já vamos abrir para a pergunta, tá? E muito importante, a gente só recebe as soluções se a gente tiver com atenção no presente. Tudo está no ar, disponível para nós. A Terra está no ar, gente. Nós estamos aqui flutuando nesse universo. Toda a pensamentosfera que existe, todos os campos que existem nesse universo, você já sabe o que é campo, a gente já conversou, né? O sistema são elementos interconectados em constante movimento, né? Em constante mudança. Esses sistemas, que são todos os lugares que a gente convive, o nosso corpo é um sistema, existe um campo, uma pensamentosfera, uma força, assim como aqui na jornada existe. É por isso que nós estamos com todas essas pessoas aqui hoje, tá? Porque existe um campo. A gente só acessa esse campo de soluções e tudo isso quando a gente está no presente. Então, percebam a importância da gente melhorar essa questão do presente. Assistam o vídeo lá do Simplificando. E eu também quero falar outra coisa para vocês, trazendo também para esse assunto da adolescência. Falar mais dos relacionamentos e das esferas que sustentam a nossa vida, para que vocês possam entender mais também dessas memórias, e eu digo sempre assim, mais de revolta, né? De incapacidade, de insatisfação, que são muito coisas adolescentes. Existem 3 esferas na nossa vida, na visão sistêmica. Existe um caminho na esfera do eu, existe um caminho na esfera das relações e existe um caminho na esfera profissional, tá? Esse caminho na esfera do eu, para a gente ser próspero, para a gente ressignificar essas coisas que a gente vem conversando, ele funciona assim. Nós recebemos dos nossos pais, da nossa raiz, nós somos abençoados pelos nossos pais, a gente se volta para o mundo depois que a gente recebe. Relação de pais e filhos, o filho só recebe. Nós não temos dívidas com nossos pais. Claro que nós precisamos honrar, respeitar, entender que eles são os grandes. Mas as pessoas que ainda estão esperando receber algo dos filhos é uma postura disfuncional. A única postura de equilíbrio que existe na visão sistêmica, que existe na vida, onde só um doa e um recebe, é pais doando e filhos recebendo. Nós, filhos, somos tomadores da fonte, da vida, tá? Se tu ainda tá na casa dos teus pais, se tu não consegue se desligar deles, se tu quer resolver o problema deles, é porque tu não tomou o suficiente para virar para a vida e viver o teu futuro, o teu caminho e construir tua família. É aquele filho que por vezes demora mais para sair de casa. E, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Estamos vivendo e ressignificando as histórias que precisamos. Eu estou trazendo conhecimento para que vocês possam se identificar, tá bem? Qual é o caminho? Para a gente não inverter essa ordem, para a gente não achar que deve, para a gente não querer servir o tempo todo nossos pais e não viver a nossa vida. O caminho é um caminho que leva ao nosso divino pessoal, é o autoconhecimento, é a gente saber mais de nós, a gente ter mais força, a gente honrar quem veio antes, mas a gente focar no nosso caminho. O corpo é o caminho, a gente trazer atenção para o presente, pelo corpo, pela respiração, a gente silenciar, a gente ver a nós mesmos, tá? Porque os sintomas, eles sempre vão mostrar algo reprimido. E na adolescência a gente reprime muito. A gente reprime muito. A gente não silencia nunca, gente. Assim, eu posso falar por mim, né? A gente fica meio forte, porque podem ter pessoas bem mais evoluídas do que o que eu era na adolescência. Mas a gente quer sempre ter alguém junto, a gente quer sempre ter uma tribo, a gente precisa significar, a gente precisa pertencer, porque é um momento onde a gente nega muito a nossa família. A gente é muito diferente, a gente é único, nossos problemas são únicos, ninguém nos entende, sabe? Então, o caminho para a esfera do eu é a gente silenciar, a gente curtir a nossa companhia, é a gente estudar, a gente se fortalecer, para a gente poder ir para a esfera das relações de forma funcional. Porque quando a gente chega nas relações, o ideal é que a gente se encontre 2 pessoas que já tomaram dos seus pais, que já tomaram da fonte, que já se sentem preenchidas e se juntam para contribuir, para somar uma na vida da outra. E não para cada uma ficar olhando os buraquinhos, cobrando da outra dos seus buraquinhos. Vocês estão entendendo? Que sentido massa que faz. E olha, na adolescência, como é que a gente namora? A gente acha o tempo inteiro que a pessoa está contra nós e que a pessoa deve algo para nós.
Isso vocês já estão sabendo aqui agora que precisamos buscar na fonte. Um relacionamento funcional é só quando as duas pessoas estão dispostas a contribuir. Onde só uma doa, a outra se afasta, se afasta, se afasta. Tem que ter o dar e o receber. Tem que ter o dar e o receber. E percebam, por exemplo, nós mulheres, quando estamos muito no masculino, nós controlamos tudo, nós queremos doar tudo, nós queremos fazer tudo, daqui a pouco o marido está lá dentro da hierarquia sistêmica do lar, junto com os filhos. Estamos na identidade ocupando o lugar de mãe do marido. E onde é que fica a mulher? Como que a gente vive a nossa intimidade? Como que a gente liga essa paixão, esse amor do casal? Então, essas questões das identidades também, tudo a gente trabalha na consultoria. Aqui não vai dar tempo de tratar disso, tá? Vamos lá. Quem quiser seguir depois estudando já sabe, tá? Quando a gente se relaciona, não adianta olhar para o seu mundo interno. Um relacionamento, ele não diz respeito a mim. Ele sempre diz respeito ao outro. Entendem? Não é o que eu preciso, porque cada um já tem o que precisa. Se já está com a sua raiz bem construída, bem orientada, né? Com a sua, digamos assim, a sua parte transgeracional mais bem trabalhada. Aí a gente começa a mudar a nossa visão de mundo. Por isso que às vezes os namoros de adolescência são complicados, a gente tem ciúmes, a gente tem problema. Tá, beleza? Tá fazendo sentido para vocês? E os 4 pilares da relação ideal, que eu vou falar rapidinho aqui, porque também tem no Simplificando essa aula, é a verdade de cada um, o que cada um sente, o que cada um pensa da vida, porque às vezes a gente está cobrando da pessoa que a gente está se relacionando algo que ela não sabe. A gente quer que a pessoa adivinhe, e se ela não faz do jeito que a gente quer que ela adivinhe, a gente acha que, meu Deus, acabou o mundo. Percebam, gente, quanto a gente está no adolescente ainda. É preciso ter um espaço seguro de comunicação, porque onde há comunicação, sempre há solução para tudo. É preciso comunicar. É preciso a gente comunicar para poder alinhar a visão. Primeiro pilar, verdade. Segundo pilar, espaço seguro para comunicação, para ser o que a gente é. Terceiro pilar, alinhamento da visão, porque existe a visão das duas pessoas. O que é uma relação para mim? O que é uma relação para ti? Por vezes a gente nunca teve essa conversa com as pessoas que a gente se relaciona. E eu não falo aqui só de relacionamento de casal. Eu falo com os pais, com amigos, com todo mundo, com a gente mesmo. O que é uma relação para mim? Ai, para mim uma relação é a gente almoçar todo dia junto, é muito importante. E o outro diz que para ele uma relação é assistir filme, uma boa relação. E aí as duas pessoas não se sentem amadas porque não alinharam a linguagem do amor delas. É simples, gente. É simples. A gente que complica, tá? Quarto pilar, dissolver as imagens. Porque assim, se a gente alinha essas duas visões, cria-se uma terceira visão, que é a visão das duas pessoas. 50% de cada uma a responsabilidade daquele relacionamento. A gente precisa querer dissolver as imagens. E isso só acontece pela comunicação. Será que eu estou vendo o ser humano com o qual eu me relaciono? Será que eu estou me vendo como ser humano? Ou eu estou querendo pertencer, eu estou naquela visão adolescente, eu tenho que ser e a pessoa também tem que ser, e se não é assim eu não quero. E eu cobro que a pessoa seja o que eu quero que ela seja. Mas e para aí, eu sou o que ela quer que eu seja? Ou eu quero ser eu, mas eu quero que ela seja o que eu quero. Gente, percebam, percebam. Vamos deixar esse conteúdo trabalhar, tá? Percebam que assim, não mudamos nada no externo. A vida não vai mudar se teu pai mudar, a vida não vai mudar se a tua mãe mudar, a vida não vai mudar quando teu marido mudar. Eu só vou ser feliz quando, meu Deus, tal coisa acontecer. A vida muda quando nós mudamos dentro de nós, o nosso olhar, tá? E sempre pode haver um equilíbrio. A gente não precisa nem ser submissa, submisso, nem ser dependente e nem ser os donos da verdade. Vamos equilibrar. Primeiro assunto da consultoria é mundo interno e mundo externo. Equilibrar feminino e masculino. É a base para tudo. Olhar para os pais. Ver isso dentro de nós, senão nós não tem como nós vivermos relações funcionais, tá? E... Ui, coceira. Espero que vocês estejam entendendo e está fazendo sentido. Que bom. Eu não consigo ver todos os comentários, mas eu vi aqui que está fazendo muito sentido, então seguimos em frente aqui. Falta pouco, gente. Vamos lá. Respirem e sigam comigo. O que resolve a nossa vida é decisão e movimento. E quem decide esse movimento é o adulto.
Se tu tá ainda assim, ai, não sei, ai, pois é, mas tô com medo, ai, mas não quero errar, mas e se isso der errado, papapá. Já contei para vocês que eu comecei gravando vídeo sentada no chão, com uma luminária na minha cara, com o celular em cima de um monte de livro. Eu tinha um celular, eu não tinha nenhum notebook, e uma luminária com uma luz normal, assim, no meu rosto, gravando e falando sobre um livro. Se eu tivesse pensado que eu não podia errar, que eu não podia fazer, que eu não ia me expor, que o que as pessoas iam pensar, se eu tivesse dado bola para as críticas, eu não ia estar aqui hoje, vivendo o meu propósito, porque eu sinto hoje que eu vivo o meu propósito. Entendem? Que eu estou vivendo, estou no caminho, porque a gente está sempre aprendendo e está sempre. Eu gosto de me alinhar com essa verdade expansiva, de que cada dia é um dia, cada dia eu sou uma pessoa diferente e desejo ser cada dia melhor, né? Então, quando a gente tem coragem de tomar as decisões e ter ação e viver nosso propósito, a vida muda. E para a gente ser adulta é o quê? Olhar para os pais. Tomar, 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 virar para o mundo e viver a nossa vida. E não a vida que querem para nós, e não a vida que não sei o quê. Beleza? O caminho profissional eu não vou falar muito, porque também não vai dar tempo e não é nosso foco aqui. Nosso foco é mais a esfera do eu e um pouquinho, assim, mais as das relações, né? Porque uma esfera, ela sustenta a outra. A esfera do eu sustenta das relações que sustenta a profissional. Então, percebam que na visão sistêmica, quando tu tens um problema de trabalho, a gente vai olhar dentro da visão sistêmica para a esfera das relações. Por isso que o problema nunca é o problema. É sempre o desequilíbrio sistêmico que está por trás. Por vezes a gente está contando histórias e culpando o trabalho e não tem nada a ver com aquilo. Não tem a ver. Tem a ver com como a gente está vendo o trabalho. Tem a ver com a forma que a gente se relaciona. Tem a ver com a nossa esfera do eu. Sempre vem para o eu, gente. O autoconhecimento é uma coisa muito maravilhosa, que traz as coisas para nossa mão, tá? Então, se a gente não alinhar, a gente não prospera no trabalho. Vocês já estão entendendo que pai e mãe tem a ver com trabalho, né? E eu vou falar um pouquinho dos níveis de sofrimento, que é para que vocês entendam como que os sintomas chegam até vocês, tá? O primeiro nível do sofrimento vocês precisam entender que o problema não é o problema, tá? Nunca é na esfera onde eles estão acontecendo, como eu estou falando aqui agora. A esfera do eu, ela tem a ver com transgeracional, com antepassados, com as gerações anteriores, tá? A gente precisa olhar para esse campo de cura ancestral pelo conhecimento ou por uma constelação ou qualquer outro tipo de forma terapêutica que você se afine, tá? A gente pesquisa dentro desse campo e ver é ser livre, tá? A questão da constelação é algo fantástico. Eu brinco assim que é o verdadeiro milagre mesmo, assim, algumas coisas que acontecem, mas o milagre maior não é só liberar, é a gente se libertar, e a libertação é na mente, é o que a gente faz com aquele conhecimento, e com esse conhecimento aqui, tá? Então a gente olha para a esfera do eu, porque o primeiro nível do sofrimento, ele começa lá atrás, ele não está aqui nas nossas emoções, ainda ele não está no físico. O segundo nível de sofrimento, quando passa disso, a gente ainda não viu, passou por muitas e muitas gerações sem ninguém ver, começa a dar compensação psicológica e emocional, tá? E aí começa a fazer mais sentido, que os problemas, as doenças, os sintomas são desequilíbrios sistêmicos, tá? Tudo tem um porquê. O sofrimento psicológico e emocional já começa a incomodar. Esse segundo nível já está em nós, já incomoda, a gente já acha que é nós, a gente sente as coisas e já se sente culpado e a culpa já baixa a vibração, a gente já atrai coisa ruim, né? Estamos sujeitos. O terceiro nível é o sofrimento físico. Aí vem os sintomas doença. Quando chega no físico, é porque está gerações e gerações sem ninguém olhar. E chegar no físico não é, nem sempre é desenvolver uma doença por anos e aquilo começar. Às vezes é a gente quebrar uma parte do corpo, é a gente se bater num lugar. Gente, tudo isso mostra para nós o sofrimento físico, algo que não foi visto e precisa ser visto. Sintomas e doenças já são o terceiro nível do sofrimento, tá bom? Sem ninguém olhar. Só esse resuminho para vocês entenderem. Então, o que a gente precisa fazer? O que nós estamos fazendo aqui. O que cada um de vocês, o que cada uma de vocês está fazendo aqui. Ter humildade de estudar, de se colocar como aprendiz na vida. Nós somos eternos aprendizes. E colocar esse conhecimento em prática. Não achar que a gente já sabe tudo. Estou falando isso todo dia, isso é importante. Não achar que porque a gente está estudando a gente é melhor que os outros. É ser um exemplo para influenciar de forma positiva o campo das pessoas que convivem com a gente. Para que as pessoas se aproximem e queiram saber o que a gente está fazendo. E não só blá, blá, blá.
ligando o julgador em nós. Lembram quando a gente liga o julgador em nós? Não, é ser. É ser. Fazer contato com o conhecimento é ter humildade de aprender e ser, dando um passo de cada vez, tá? Então, não é impor aos outros, não é entrar no masculino, que nem a gente conversou ontem. É a gente estar no nível onde as coisas estão acontecendo, somos todos seres humanos vivendo, buscando amor e querendo evoluir. Todas as pessoas estão na mesma caminhada. Quando as pessoas me escrevem assim, Gé, meu Deus, como é que tu sabe? Mas isso é fantástico, mas me ensina, mas tu é... Como se fosse assim, como se me colocasse, digamos assim, num pedestal. Eu sempre faço questão de responder assim, gratidão pelo teu reconhecimento. Eu acho legal a gente reconhecer as pessoas que ensinam, mas todos nós estamos nesse grande barco da evolução. Todos nós. E quanto à humanidade, a gente só vai evoluir junto. Então, se eu estou aqui polarizando, achando que o outro, meu Deus, o jeito que essa outra criatura pensa, que papapá, que pipipi. Por que essa necessidade de polarizar? Eu busco me aproximar das pessoas que pensam diferente de mim. Porque aquela pessoa está, sim, mostrando algo que eu estou negando em mim. Então, percebam, gente, percebam. A polarização não é legal, cega a gente, tá? Essa é uma jornada muito linda do sobreviver para o viver. A que tu tá condicionando a tua vida? Por que que ainda tá sobrevivendo e não vivendo com plenitude? Só que a gente só vive pela experimentação, a gente tem que estar disponível ao inesperado, gente. A gente tem que estar no presente, pensando que a gente está com a nossa luminária de luz aqui, a gente vê o próximo passo, eu não estou vendo amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. A gente tem que ter fé, que se estamos plantando coisas boas, vamos colher coisas boas, e o que não vier de bom, eu vou ter um olhar massa para lidar bem com isso. Porque em algum momento eu plantei aquilo e não lembro, ou culpei alguém. Gente, o universo é perfeito. É perfeito, entendam isso. Não somos injustiçados, não somos vítimas. A vítima não sai do lugar, a vítima não faz nada. Nós somos grandes pessoas. A mulher vive em ti, o homem vive em ti, o adulto. Vamos fazer algo bonito com essa vida, por todos que vieram antes, e principalmente por nós, e por essa humanidade que está precisando de pessoas que estudam e que disseminem ideias boas. A gente precisa disseminar coisas boas. As pessoas me perguntam assim, como é que tá aí na tua cidade, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, não sei, porque eu estou focada no meu trabalho e em trazer qualidade emocional para as pessoas. Porque eu não estou querendo mandar pelo meu WhatsApp notícia ruim, piada debochada, evidenciar os defeitos dos outros. Eu tenho tanta... Gente, quem olha para si não tem tempo de olhar para os outros. Não tem tempo. Quem está olhando para si não está preocupado com a vida dos outros. E vejam como a gente sofre com isso na adolescência. O olhar dos outros perante a nós. O olhar de julgamento das pessoas que não estão bem resolvidas com a sua adolescência e estão julgando os adolescentes. Eu passei muito por isso. Ah, mas eu não podia fazer isso na minha adolescência, é muito feio. O filho do fulano faz isso. Se examinem, gente. Estou convidando vocês carinhosamente para se examinar. Quem sou eu para mandar os outros se examinar? Quem dera eu estar focado em mim, examinando eu, que todo dia eu tenho coisa para melhorar. Então, gente, a vida é maravilhosa, depende do nosso olhar, do que a gente faz com isso. A jornada do autoconhecimento é do sobreviver para o viver. É esse o convite que eu estou aqui fazendo para cada uma de vocês, para cada um de vocês, tá? Vamos lá. Ai, tá muito bonito esse conteúdo, gente. Eu quero só ver as perguntas. Estou faceira aqui esperando. Vamos lá. Todo esse discernimento, ele nasce quando nasce o observador. Quando a gente silencia o julgador, o perguntador, aquele que fica olhando para os outros. E nasce o observador, nós de nós mesmos. O observador dos outros como espelhos para nós. O entendimento de que se o outro falou algo para mim é porque eu sou um espelho para ele. Talvez eu esteja fazendo uma coisa linda que ele ainda não conseguiu fazer e que ele quer. E o que ele pode fazer nesse momento é me criticar. Isso é dele. Eu fico com o que é meu. A mulher vive em mim. No que eu condiciono a minha vida? É escolha minha. Não pensem que eu não passo por coisas, por julgamentos e por situações. Só que se eu não alimentar isso, o meu foco alimenta e engrandece. Se eu não alimentar, isso não existe. Nós falamos das críticas ontem, né? Então, libertar é incluir. É incluir, vamos se olhar.
Vocês já sabem também que nós somos os nossos pais mais a nossa evolução. Nós não somos sentenciados, tá? E outra coisa muito legal que eu vejo que vocês estão fazendo, última frase aqui do nosso conteúdo, vamos daqui a pouco para as perguntas. Quando nós temos a solução e a gente continua procurando por solução, a gente perde a solução. Percebam que nesse conteúdo todo da jornada é possível solucionar a vida. E eu não estou falando aqui para me engrandecer, para me exaltar. O conhecimento não é meu, gente. O conhecimento é superior, é divino. É algo que, quando vem da fonte, a gente se identifica mesmo. E vem da fonte por estudo. Por estudo. Eu tenho professores que falam que canalizam informações, e eu acredito. Eu acredito, porque o conhecimento não é deles. Entendeu? Não é meu. Eu cito as fontes, eu gosto de citar meus professores, porque eu me sinto abençoada por eles. Eu sinto que eu não quero jamais me exaltar nessa vida, né? Em nenhuma vida. Mas a gente precisa entender que dá para transformar a vida com essas pequenas coisas que a gente está aprendendo, tá? Porque a solução já está aí. Todas as respostas para as tuas perguntas já estão aí. Nós sabemos. Percebam que memória tu ainda tem para achar que o outro tem que dizer uma coisa para tu acreditar. Porque tu já tem as tuas respostas. Tu já sabe o teu caminho, já está aí dentro. Mas às vezes a gente quer perguntar para o outro para saber o que ele acha. Os olhos mais importantes são os nossos. O que tu vê de ti, quando tu faz algo e só tu vê, isso existe. Isso é real. Tá bom? Vamos para frente. Gente, façam print, compartilhem nos stories, mandem esse link para geral, tá? Hoje eu quero falar aqui para vocês também de uma hashtag que a gente vai fazer, que a gente vai criar, que eu vou pedir que vocês publiquem, comentem também essa hashtag, Meu Olhar Consciente, tá? Hashtag é aquele joguinho da velha, sabe? Que a gente usa nas redes sociais. Hashtag Meu Olhar Consciente. Vamos fortalecer esse grupo. Vamos sentir isso no nosso coração. Que com essas 3 aulas, o nosso olhar ele já está bem mais consciente do que ele era lá na segunda-feira. E tudo que a gente já pode fazer com isso, com mais consciência, saindo dessas coisas que eu falei para vocês hoje da origem do sofrimento. A gente pode fazer isso. Tu pode fazer isso aqui e agora. Tu pode agir. Hashtag Meu Olhar Consciente, tá? Vamos publicar, vamos falar, vamos compartilhar esse conteúdo, que é uma coisa que eu vejo que pode auxiliar muito, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Em todos os momentos, mas nesse mais ainda. As pessoas estão passando por situações emocionais difíceis. Difíceis. Tem muitas pessoas falando comigo. E eu procuro acolher da melhor forma possível. Porque eu já passei por um isolamento próprio, quando ninguém estava se isolando, eu estava isolada. E eu sei o que é isso. O que é tu estar de frente contigo mesmo e tu não ter para onde fugir. Tu pensar que tu pode estar em qualquer lugar do mundo e tu não está no teu lugar, e tu não está bem, e tu não quer viver. Eu sei o que é isso. Se alguém tivesse sentido assim, fale comigo. Porque isso, ninguém merece passar por isso. Temos a nossa caminhada, é um passo de cada vez, talvez demore algumas coisas, algumas fichas, precisamos passar, precisamos sentir, sim, mas junto é mais fácil. E a gente, olha, seguimos juntos, seguimos juntas. Eu sempre gosto de responder isso também. Compartilhem, gente, compartilhem, por favor. Já falei, né, então, que as vagas, a gente vai abrir umas vagas para consultoria a partir de amanhã. Respirem, relaxem. Se não for nada urgente, assim, procurem ver se vocês vão gostar do que a gente vai falar amanhã, antes de marcar a constelação comigo, porque vai valer muito a pena, tá? Vai ficar aberto por alguns dias, fiquem tranquilos, tá? Vamos às perguntas, então, minha gente linda? Que bom que vocês estão aqui comigo ainda. Daqui a pouco tem exercício sistêmico, daqui a pouco tem senha para o sorteio. Fiquem aqui comigo. Fiquem aqui, gente, por favor, não me abandonem. Essa aula está maravilhosa. Foi até mais curta, eu acho, hoje, né? Ainda consegui. Vamos lá. Por enquanto tem uma. Legal. Não, vamos lá. Tá. Minha mãe está velhinha. Nesse momento ela precisa de mim perto. Eu não devo isso a eles? Cuidado com ela hoje? Muito interessante essa pergunta. A pessoa perguntou
se deve o cuidado aos pais idosos, né? A mãe velhinha, se não tem essa dívida. Assim, gente, dentro da visão sistêmica, cada pessoa tem a sua vida, tá? Os pais são os grandes e eles cuidam de nós. Quando isso inverte, quando o pai ou uma mãe precisa de um cuidado, o ideal é que nós tenhamos pessoas que façam isso de forma carinhosa, de forma profissional, tá? E que a gente siga visitando, auxiliando, dando um suporte, mas vivendo a nossa vida, porque nós temos nossa vida para cuidar e nós temos as pessoas do nosso núcleo familiar, quem já tem filhos, quem já tem marido, isso pode dar uma desordem no sistema familiar. Então, assim, na visão sistêmica, a gente dá atenção, a gente jamais abandona, mas a gente não tem dívida alguma com nossos pais, tá? E se é possível cuidar de uma forma, assim, que não precise transformar a vida da pessoa, melhor, porque não é uma relação funcional. Deles a gente recebe, tá? E isso é conhecimento, isso não é da minha cabeça, é conhecimento. Então, assim, a gente cuida, a gente dá atenção. Lá, minha avó mesmo tem 92 anos, a minha mãe posa 2 dias da semana, minha tia posa 2 dias, minha outra tia posa 2 dias. Tem uma senhora que fica com ela o dia todo, que cuida dela, que ajuda, porque as pessoas precisam cuidar das suas famílias e das suas vidas. Isso não é abandono, gente, né? Isso é até bom. Eu vejo que a minha avó é até diferente, sabe? Quando ficam outras pessoas lá, que às vezes está ali o filho o dia inteiro. É complicado, sabe? Então, é funcional quando tu tem alguém que cuida e tu é presente assim como era durante a vida. Não existe dívida. Isso causa compensação. Próxima. Pode falar um pouquinho mais sobre o que é o masculino e o que é o feminino? Tá, o feminino e o masculino em nós, assim, gente. Na consultoria a gente fica 15 dias nesse assunto. Era uma semana e agora eu fico 15 dias porque eu vejo que é necessário, tá? É um assunto base, assim, muito importante. O masculino em nós somos 50% nosso pai, é toda essa energia que vem do nosso pai em nós e de todos os homens que vieram antes. O feminino em nós é a energia da nossa mãe com a energia de todas as ancestrais que vieram antes, tá? Então, quando nós vemos, honramos, reconhecemos e aceitamos nossos pais, nós nos aceitamos. É muito importante a gente entender isso. O que nós não estamos aceitando neles, o que nós estamos achando que é contra nós não estamos aceitando em nós. E tudo que a gente exclui de nós causa compensação. O masculino, ele é mais comportamental, ele é mais realizador, ele tem mais o campo do trabalho, do fazer, do materializar. Ele é um amor consciente que diz não quando precisa, que se posiciona. O feminino, ele é um amor incondicional, eu digo um sim absoluto para tudo que é, como é. Mas dentro do meu olhar, eu vou para o meu masculino e percebo que eu não preciso fazer igual, ou que eu não preciso entendeu? Aceitar o que meus pais fazem, mas eu respeito. Então, é o equilíbrio do dar e do receber. O feminino tem mais a ver com abundância, com o nosso mundo interno, com o nosso mundo espiritual, com a nossa força, com o nosso núcleo. É o que a gente, assim, quando a gente acredita no nosso merecimento, quando a gente vive em abundância, quando a gente conquista pelo masculino e mantém as conquistas pelo feminino, não fica naquele ciclo perde e ganha. Então, é todo um equilíbrio que é preciso ser trabalhado, tá? Mas é bem amplo esse assunto, não vou conseguir explicar tudo. O caminho é pai e mãe, tá? O caminho é pai e mãe biológicos. Próxima. Problemas alimentares e de aceitação podem estar relacionados aos nossos antepassados? Problemas alimentares e de autoaceitação. Autoaceitação, com certeza podem, tá? Principalmente aquelas coisas que a gente conversou ontem, de início da vida. Como é que foi a amamentação, a nutrição, o que a gente achou que faltou, como é que aquela ligação emocional de autoaceitação ali daquele primeiro olhar da mãe. Mas coisa transgeracional, gente, eu posso dizer que é sempre a raiz. Porque a gente traz todo esse conhecimento, que nem eu digo, para que a gente se identifique e pense, ó, isso faz sentido para mim. Mas a raiz é uma só. É preciso olhar para o sistema. Com certeza tem a ver. Próxima. Tive 3 paralisias faciais sem diagnóstico. Pode ter sido meu inconsciente que gerou? 3 paralisias cerebrais sem diagnóstico. Faciais. Sim, faciais, de culpa. O que eu falei? Cerebrais. Cerebrais, viajei aqui, gente, desculpa.
3 paralisias cerebrais, faciais. Tá. Meu Deus, tô bugando. Vamos pra frente. Ai, gente, eu sou muito doida. Deixa eu tomar uma água. Deixa eu respirar aqui, que hoje o conteúdo e fazer contato com a minha adolescência não é mole, gente. Faciais, bora. Gente, os diagnósticos, muito legal trazer essa palavra. Os diagnósticos são coisas que muitas vezes foram inventadas para sustentar algumas coisas aí nesse mundo. Isso eu converso mais dentro da consultoria, porque tem umas coisas que é meio complicado falar assim no público. Não que eu não confie em cada um de vocês, mas às vezes a gente é mal interpretado, tá? Então, por vezes, a gente fica atrás de um diagnóstico para justificar algo, mas a gente tem que ver a raiz. Com certeza tem a ver com o inconsciente, com coisas transgeracionais, com situações que não foram vistas. Veja bem os níveis de sofrimento. Lá no transgeracional, depois vem para as emoções e para o psicológico, depois vem para o físico. São coisas que não são vistas, tá? Consegui falar facial, meu Jesus amado. Demorou. Vamos lá, próxima. Porque a maioria dos irmãos tem conflitos e cada um sempre acha que é melhor que o outro. Por que os irmãos têm conflito, a maioria, e cada um acha que é melhor que o outro? Vejam como a nossa mente distorce, omite e generaliza, né? Porque é a forma da gente ver isso. Mas tem muitos irmãos que se dão super bem, que já estão vivendo mais de boa. Por vezes é uma questão de encontrar lugar na família, por vezes é uma questão de sentirem que não foram vistos pelos pais, de ter aqueles ciúmes de um irmão para o outro, de se comparar, isso muito na infância e na adolescência, não entender que cada um tem o seu lugar. Famílias que tiveram muitos filhos, às vezes é complicado chegar esse amor até os últimos filhos que vieram, tá? Porque, enfim, tem várias questões, é preciso botar no sistema. Mas vejam assim que todos nós viemos na família perfeita com todos os instrumentos para que a gente evolua. E nós estamos estudando aqui todo esse conhecimento de que não é pessoal, de que as pessoas são espelhos umas para as outras, e tendo mais consciência do que é nosso e do que não é. Então eu posso me dar bem com todos os meus irmãos, e eu deixo eles com o que é deles, não interessa. Tá nas nossas mãos, tá? Gente, não esqueçam de dar like, marcação gostei aqui no YouTube, tá? Tem 88 até agora, os outros dias teve mais. Deem like, vamos lá. Meu filho mais velho tende a sempre ver a metade vazia do copo. Uhum. Tem alguma luz para me dar? Uhum. O filho mais velho tende sempre a ver a metade vazia do copo, essa visão negativa. Tem a ver com as memórias dele, que na infância, dependendo da idade que ele tem, na infância, tem muita ligação com os pais. E digo de novo, que nem ontem, não é culpar os pais, é entender que o campo dos filhos ele é formado pelos pais. Então, perceber todos os reforços negativos que, de repente, foram dados para ele. Ele não se aceita, onde é que está isso? Nesse momento, ele pode ser a bola da vez, que nem eu digo, algum conteúdo excluído lá de uma geração anterior que está com ele. É preciso olhar, cada caso é um caso, tá? Mas para auxiliar mesmo, assim, te trabalha, porque 50% teu vive nele lá, né? Te trabalha, procura ver como é que é a relação de vocês, acolher, fazer coisas mais positivas, entender por que acontece essa vitimização da parte dele. De repente ele consegue ser visto assim, né, negativo e tal, mas dependendo da idade dele, ele tem que querer. Só que quando ele vê exemplos que estão querendo e fazendo e tal, e eu não conheço a história de vocês, eu estou aqui falando do que vem na minha cabeça, pela minha história, tudo pode mudar, né? Eu falo sempre assim que meus pais, por exemplo, eu vejo muitas coisas diferentes neles hoje, pelas minhas transformações, porque eles vivem em mim, né? E porque eu comecei a me posicionar diferente perante a eles. Nossa relação é muito mais funcional. Então, percebam que a gente precisa transformar nós primeiro, e eu sei que dói ver um filho sofrer. Se eu vejo meu irmão às vezes sofrer, dói, gente, ele nem é meu filho, né? Mas a pessoa tem que querer, tá? Te trabalha, foco em ti, e vamos lá. Facilidade em fazer amizade, conversar mais com homens, é negar o feminino em mim? Bah, essa aí caiu como uma luva para mim. Facilidade de ter mais amizades com homens e tal. Pode ter muito a ver a negar o feminino, sim. Por vezes a gente vê o feminino como fraco, como submisso,
como, eu não quero ser feminina porque, isso aí não é legal, porque eu vou ser dominada. Às vezes a gente precisa dessa presença do masculino mais próximo, eu passei por isso. Então, pode sim ser negar o feminino em ti. Eu só queria fazer coisas que eram ditas como de menina, de menino, né? Eu queria correr, andar de bicicleta com os guris, eu queria andar na mesma velocidade deles. Na adolescência, eu tinha muitos amigos homens, e eu descobri várias raízes para isso. Pode ter a ver, sim. Como evitar a desordem sistêmica? Como evitar a desordem sistêmica? Gente, se conhecendo e sabendo o seu lugar. Porque as pessoas só vêm até onde a gente deixa, até onde a gente entende que é o nosso lugar, tá? É preciso colocar as coisas no lugar. Tem situações que, quando eu conheço o meu lugar, eu não saio dele, ok. E tô na ordem. Que as outras pessoas vão fazer, né? A gente não tem como controlar. Se é uma coisa já muito enraizada, só dentro de uma constelação. Eu só consegui transformar coisas, ver meus pais como grandes, sair do lugar de responsável pelos meus pais, que eu me coloquei, eles não têm culpa disso. Depois, assim, aí que minha vida começou a andar, mas por dentro da constelação, tá? Porque, por vezes, a gente põe no campo da constelação e a pessoa diz, tô vendo minha mãe pequena, menor que eu. Não consigo ver minha mãe, não consigo ver meu pai. Então, tem coisas que às vezes a gente acha que tá de boa, mas a gente põe na constelação e não é. Vamos lá. Quando a gente age tentando ser a mãe da nossa própria mãe, como mudar isso? Mãe da própria mãe, desequilíbrio sistêmico, gente. Não, nós somos só os pequenos. Nós somos só os pequenos aqui, nós somos só os filhos. Hoje a gente vai fazer isso no exercício sistêmico, tá? Para transformar isso é uma coisa muito comportamental. Da gente entender o nosso lugar, de ver que a nossa mãe tem condição de ser o que ela é, de fazer o que ela saber dizer não, saber se responsabilizar por nós. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando meu pai tinha algumas situações, às vezes ele ia para bares e coisa lá em Santa Maria, e ele me respeita um tanto, sabe? Tem coisas que as pessoas falam para ele que ele não admite, tem coisas que eu falo para ele e ele ouve. E sabendo disso, por vezes as pessoas me chamavam para resolver situações. Acontecia algo lá no bar e me ligavam: Jéssica, vem aqui, porque teu pai só vai sair daqui se tu vier aqui. E aí eu ia, porque eu me sentia responsável, porque eu pensava: meu Deus, se baterem no meu pai, se prenderem, meu Deus, se ele fica lá deitado, se botarem para fora, se roubarem, eu ficava nisso, né? Me sentia mãe do meu pai. E aí eu chegava lá, meu pai estava lá e ele me enxergava, eu dizia vamos, ele levantava, dava o braço e vamos. Levava em casa aquela função toda. Aí chegou um dia que o meu terapeuta falou assim: Jéssica, teu pai tem quase 50 anos. Ele não te pergunta a tua opinião antes de ir para o bar e de tomar as decisões dele. Por que tu tem que ir lá resolver uma consequência de algo que um adulto está decidindo? Tu não é mãe dele. Eu sei que dói se acontecer algo com ele, mas tu não é a responsável por isso. E eu ficava, às vezes, querendo dar lição de moral no meu pai e tal. Aí eu pensei, cara, é verdade. Aí depois desse dia, ele estava são, assim, ele estava bem, eu tive uma conversa bem séria com ele. Eu falei, pai, seguinte, acontece isso, 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 tu vai para lá, tu decide, tu sabe o que vai acontecer, tu sabe que tu ainda não tem controle dessa situação, e eu fico me sentindo responsável, daí tu me respeita lá na hora que tu não tá legal, só para mim que tu dá a chave do carro, só para mim que tu vem embora, comigo tu não briga. Só que eu não sou responsável por isso, eu não quero mais que me liguem por causa disso. Então, eu já vou avisar as pessoas que a partir de hoje tu é responsável pelas consequências. E ele ficou meio sem jeito, né? Tinha umas coisas que ele não lembrava desse dia determinado, né? E a partir daquele dia eu determinei para mim mesma que meu pai, isso estudando a respeito de codependência, tá, gente? Nos grupos de apoio para familiares de dependente químico. E no MADA também, né? Mulheres que amam demais anônimas e tal, várias coisas. Vários grupos eu estudei assim, nesse sentido. No Amor Exigente, eu passei até pela coordenação um tempo. E foi bem legal, porque eu conheci muitas histórias das pessoas e vi que os seres humanos passam por dramas muito parecidos. E dentro disso eu vi que eu era uma codependente e que eu estava querendo resolver a vida do meu pai e que eu não estava recebendo da fonte, ele é maior que eu. Aí eu comecei a criar momentos indo no trabalho do meu pai para que a gente tomasse chimarrão e conversasse. Comecei a botar ele no lugar de pai, comecei a perguntar para ele o que ele achava, tal coisa. Me orienta, pai, eu preciso de uma opinião de pai. E a nossa relação mudou muito, muito, porque hoje às vezes eu peço a bênção para ele e ele diz:
Deus te abençoe, sabe? Porque é interessante pedir a bênção para os pais, eles são grandes, né? A minha mãe, ela já se sente mais empoderada, ela já diz eu te abençoo, às vezes ela diz Deus te abençoe, mas eu entendo quando ele diz Deus te abençoe, né? Através dele eu recebo. Isso é uma coisa importante, sabe? É importante. E eu conversei muitas coisas com ele, eu vi ele chorar no trabalho, gente, que eu sabia que lá ele ia estar bem. E eu aceito o jeito que ele quer viver. Ele escolhe, eu aceito, não tem a ver comigo, isso é dele. Eu fico com o que é meu. Eu sei os momentos que eu posso conviver mais com ele, os horários que é massa de estar junto com ele, com a esposa dele, que eu gosto muito dela também. São pessoas muito especiais para mim. E o jeito que eles vivem não diz respeito a mim. Enquanto eu estava julgando, botando o dedo na cara, isso é errado, vocês são sem noção, postura adolescente, me achando maior que o meu pai, maior que a mulher do meu pai. Isso não existe. Não interessa o que a pessoa faça, o que a pessoa seja, não me interessa, não tem a ver comigo, eu tenho que olhar para mim. É eu que sou, eu que sou, não tem a ver com eles. E eles me dão todo o suporte hoje, todo o amor, todo o carinho, da forma deles. E eu sou muito grata. Honro, vejo eles, amo eles. Exatamente do jeito que eles são. Eu comecei a dizer para os meus pais: foi suficiente. Vocês me deram tudo o que eu precisava, vocês me deram a vida. Vocês são grandes. Eu digo isso para eles. E eles se emocionam. A minha mãe, a primeira vez que eu falei isso, ela disse: Jéssica, saiu um peso das minhas costas. E é uma coisa muito bonita. Porque eu ficava lá, eu vou ficar lá querendo dar lição de moral na minha mãe. Gente, não tem cabimento isso. Ainda mais quando a pessoa não pergunta. Conselho, ajuda, auxílio, você dá para quem está pedindo? Porque a pessoa que não pede um auxílio, ela nem se botou num lugar de humildade para dizer que ela precisa. E eu tô indo lá dizer o que eu penso? Não estamos no lugar de fazer isso, muito menos com pai e mãe, tá? Vamos lá. Filhos adotivos estão em sofrimento? Filhos adotivos estão em sofrimento? Eu não vejo assim. Não podemos generalizar. Estamos aprendendo hoje que a mente generaliza, né? A gente tem que ver que cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso, sabe? Porque pode ser que tenha uma boa ligação com os pais, pode ser que nem conheça os pais, já fez um trabalho sistêmico para incluir. Não quer dizer. Eu vou dizer que não estão em sofrimento, tá? Sempre um filho, por pior que seja a situação, sistemicamente falando, ele quer ficar com os pais biológicos. Mas a gente sabe que na vida não é assim, né, gente? As histórias são perfeitas como são. Por muito amor, as pessoas dão as crianças para doação, por necessidade, por mais que a gente ache que não. E nós precisamos honrar essas pessoas, porque muitos pais adotivos não poderiam ser pais se não fossem essa coragem e toda essa dor dos pais biológicos de doarem uma criança. Então eu vejo assim que julgar isso também é bem complicado, tá? Mas não necessariamente estão em sofrimento, tá? Mais alguma? Como trabalhar e desmistificar nossas histórias internas? Como trabalhar e desmistificar nossas histórias internas, com todo esse conteúdo aqui que eu estou trazendo. Alinhando isso, percebendo, reassiste a parte da aula que fala da origem do sofrimento, do que acontece na nossa mente. Começando a ver as coisas mais como são, e não como eu imagino que são. A gente pode se perguntar sempre assim, será que eu estou certa? Será que eu estou certo? Será que é essa a verdade? Ou será que eu estou vendo por um lado e tem mais 8 para eu ver e eu estou excluindo? Será que eu estou no automático, agindo na minha adolescente, no meu banco de dados? Ou existe outra realidade para eu ver nisso? Será? Por que eu estou polarizando? Entendem? É se questionando. Se questionando. Não questionando os outros. É um questionamento interno. Tá? E estudando, gente. Estudando. Colocando em prática. Na consultoria, a gente fala muito do conhecimento botado em prática. Porque o conhecimento, só pelo conhecimento, tem um monte de gente aí decorando coisa e achando que sabe. E eu respeito cada uma dessas pessoas. Mas eu procuro professores que eles estão dentro do que eles estão falando. Para mim faz sentido, né? Eu frequento uma religião que eu vejo que as pessoas elas estão praticando os ensinamentos ou buscando praticar os ensinamentos que elas estão trazendo. Para mim faz sentido isso. E eu vejo que na vida é assim, né? É a gente focar. Então, assim, pratique o conhecimento, reassista às aulas,
E veja o que é história, o que não é. Vê o que é tua criança, o que é tua adulta. Não perguntou de um livro que você... Ai, gente, o livro, eu falei do livro, falei dos ensinamentos do livro, mas não. O livro é o quinto compromisso, tá? Ele tem os 4 compromissos e eu comprei também o quinto compromisso. Esse livro é um livro muito especial, tá? Eu quero falar mais dele amanhã também, tá? É um livro maravilhoso. Eu falo tanta coisa aqui, vou para as perguntas que esqueci o livro, né? Porque eu não anotei. Esse livro, ele traz, assim, alguns preceitos que eu vejo que são, assim, para a gente sair do sobreviver para o viver, tá? Grata por ter lembrado, gratidão. Como eu falei, somos seres humanos e tem coisas que passam, né? O primeiro deles, que eu vou botar vocês para pensar, já vamos fazer exercício, gente, segurem aí, lembrem da senha, tá? Ao meu coração. Seja impecável com a sua palavra. As palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita e use corretamente sua energia. Linguagem cria realidade, tá? Eu vou ler aqui para vocês entenderem por dentro do conteúdo. Não leve nada para o lado pessoal. Eu ainda quero fazer um estudo desse livro bem para a gente estudar junto isso de online. Não leve nada para o lado pessoal. Quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Aprenda a se tornar imune a opiniões alheias. Olha o ensinamento do espelho aí. Vamos lá. Terceiro, não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Gente, fica com o que é. Olha os ensinamentos. Seja sempre claro e transparente. Ignore o que há de nebuloso ou mal explicado. Dissolva as imagens. Fique com o que é. Quarto compromisso. Sempre dê o melhor de si. Em qualquer circunstância, faça o melhor que puder. Mas não no sentido de cobrança, entende? No sentido de que, assim, hoje, eu acordo hoje e pergunto, qual é o meu melhor hoje? Será que hoje eu consigo fazer 10 coisas ou hoje eu consigo fazer uma coisa bem feita? Por que eu tenho que me cobrar? Eu não sou um robô, eu não sou uma máquina. Dar o melhor de si é estar presente, se conhecer a cada dia, se compreender, para entender o que é o seu melhor naquele dia. Por exemplo, nós mulheres temos ciclos. A natureza tem ciclos, é normal, é natural. Nós não somos robôs. Então, assim, sempre dê o melhor de si, sempre dê o melhor de si em cada dia, sem se cobrar. E o último compromisso que ele fala assim, seja cético, mas aprenda a ouvir. Eu não gosto muito dessa palavra cético, porque leva a algo assim de quem não acredita em nada. Eu acho que eu entendo esse compromisso como que ele diz assim, examine as coisas. Pergunta se tu tá certo. Pergunta se o que o outro tá te dizendo é dele ou é teu, se tá certo, se não tá, como é que é. Seja questionador de si mesmo, para o lado positivo. Então, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Eu quero fazer um estudo dele por meio de vídeos, assim como eu fiz do Relações de Amor Sinceras. Ainda não sei quando, não sei como é que isso vai acontecer, mas está dentro dos meus projetos, que nem eu falei, acho que vai faltar anos na vida para fazer tudo que eu quero fazer, mas a gente consegue. Vamos para o exercício, tá? Vamos para o exercício. A gente vai fazer um exercício muito massa hoje. Respirem, minha gente, respirem e vem comigo. Vamos se acalmar, vamos começar a fechar os olhos, se encostar bem na cadeira, respirar bem fundo, trazer nossa atenção para o presente, acalmar nossa energia, que a energia da aula ela é intensa, ela é maravilhosa, ela é ativa. Vamos se ligar mais no nosso feminino, se entregar para esse exercício sistêmico. Respira bem fundo, vem trazendo a atenção para a tua respiração, sentindo o teu corpo, sentindo toda essa energia maravilhosa desse conhecimento que está trabalhando dentro de ti, no teu inconsciente. E agora nós vamos imaginar à nossa frente um grande espelho, onde a gente se enxerga por inteiro. E o reflexo desse espelho é tu numa imagem na adolescência. Tu adulto, adulta, aqui e agora, olhando para um grande espelho. Não tem outras coisas para olhar. Todo lado que tu olha é espelho, tu se vê o tempo todo. E essa imagem que tu vê é a imagem que vem aí em mente, que vem aí na tua imaginação, de tu adolescente.
Perceba todos os detalhes. Perceba como tu te sente olhando para esse adolescente, para essa adolescente. Veja os detalhes, veja a aparência. Veja as roupas que veste. Te olhe, isso faz parte de ti. Merece ser incluído. Por vezes nós falamos que não queremos lembrar da nossa adolescência, que não gostávamos de nós mesmos na nossa adolescência. Mas isso é excluir uma parte de nós. Tudo que nós vivemos na nossa adolescência forma o que nós somos hoje também. Todos os amadurecimentos, todos os relacionamentos. E a gente se olha com amor. E a gente diz para esse espelho, para esse adolescente na nossa frente: eu te vejo, eu te reconheço, eu te aceito e eu te amo. Nós conseguimos. Nós estamos aqui. Passamos por muitas confusões mentais. Passamos por muitos sentimentos de rejeição, inadequação, tristeza. Procuramos nosso lugar no mundo dia após dia. Mas aqui agora estamos encontrando eu e você, o adolescente que ainda vive em mim, que merece ser incluído. Perceba depois dessas palavras como é olhar para esse espelho. Sorria para o adolescente que vive em você. Respire fundo e honre, veja todas as coisas boas da sua história. Perceba o quanto nós omitimos, distorcemos, generalizamos, o tanto que nós não conseguíamos ver a realidade. Estávamos dando o nosso melhor. Mas aqui e agora, estamos seguros, estamos seguras para fazer algo bonito com a nossa vida, com as nossas memórias, com o nosso jeito de pensar. O que nós fizemos lá atrás foi o nosso melhor. Era a compreensão que nós tínhamos naquela época. E se nós não tivéssemos experienciado, errado, corrigido, acertado, nós não teríamos as experiências e a maturidade que temos hoje. Então, perdoa o teu adolescente. Olha para ele, baixa um pouquinho do queixo, faz um movimento de reverência a ti mesmo e diga assim: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou muito grato, eu sou muito grata pela vida, por tudo que nós passamos. Hoje, aqui e agora, nós ficamos com o que é nosso. Nós queremos ver a realidade. Agora eu vejo e tenho certeza que nós sempre demos o nosso melhor. E tu percebe que esse adolescente começa a sorrir, começa a levantar os ombros, começa a ter uma postura de frente para a vida, que olha para a vida. E esse adolescente começa a crescer, 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 querer ser. E chega na vida adulta, na idade que tu tem hoje. E a gente se sente aqui e agora preenchido. Porque todas as fases da nossa vida merecem pertencer. Não interessa as histórias que tu conta para ti mesma. O que é realidade? Aqui e agora, nós podemos fazer uma vida mais bonita. Nós podemos viver. Nós saímos dos condicionamentos, nós escolhemos isso internamente. E nós construímos a nossa vida a partir de hoje, com o que é nosso, com o adulto que vive em nós e com o nosso coração. Porque o passado já se foi, eu escolho estar presente e eu escolho a vida. E nós respiramos
nós percebemos que esses espelhos vão se dissolvendo, e esses espelhos também representam todas as pessoas que nós convivemos. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos aqui para aprender uns com os outros. E vocês percebem que agora, cada um de nós está num grande jardim de infinitas possibilidades, com muitas árvores, com muita água, com cachoeiras, com flores, para florescer. E esse jardim, ele é infinito. E quando nós queremos ver a beleza desse jardim, quando nós estamos com qualidade de presença para sentir tudo aqui e agora, tudo se transforma. O paraíso é aqui e agora. É a tua vida onde tu está, com as pessoas que tu está. Respira nessas palavras. Sente esse momento de estar presente, de estar vendo a tua vida como um jardim. Respirem. Venham se movimentando. Movimentem o corpo. Abram os olhos. Com tranquilidade, com calma. Respirem fundo, vamos ficar nessa energia, manter essa energia bonita, maravilhosa, que eu estou sentindo aqui e que cada uma de vocês está sentindo aí. E o que eu quero dizer, as palavras para terminarmos essa aula 3, é que não importa o lugar que tu esteja, o que importa é o teu estado interno. Nós podemos viver a felicidade e o paraíso em qualquer lugar desse mundo. Está nas nossas mãos. Lembrem que quem fica procurando solução, perde a solução. Vamos solucionar nossa vida por dentro desses conteúdos. Gratidão imensa. Eu honro cada um de vocês, eu vejo vocês, eu amo vocês. Gratidão por esse momento.